Pode iniciar, Wagner. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Ok. Sim? Tá. Então, pessoal, dando então continuidade, né? Paramos aqui no histórico. A gente vai falar um pouco agora da aplicação, né, desses materiais, desses metais, tá? Dentro da indústria automobilística, a variedade de aplicação no motor, na transmissão, na suspensão, no sistema de direção, freios, carroceria. Então a gente vê assim uma gama muito grande da utilização desses metais na automobilística. E eles, assim, praticamente são os principais drives para a utilização desses metais, né? Claro, devido ao alto volume, né? O Brasil, no pico da produção de veículos, isso foi aproximadamente uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós chegamos em 3 milhões e 600 mil veículos produzidos no ano. Um ano. E aí, o que aconteceu? O Brasil estava prosperando, vão produzir mais, não, a meta agora é o Brasil chegar em 5 milhões de veículos produzidos, e aí todo mundo investiu, correu, comprou máquina, contratou, e aí veio a crise. E aí deu tudo naquilo que a gente já sabe, né? Empresas fecharam, quebraram, muitos empresários devendo, né? As máquinas que compraram, máquinas aí custando, um CNC custando na ordem de 3, 4, 5 milhões, e aí é tudo aquilo que a gente já sabe, né? Então era utopia o Brasil chegar no mercado de 5 milhões de veículos produzidos. Hoje a gente está fazendo 2.300, 2.400, tá? Um pouco abaixo do que é o mercado, dos 2.8, 2.3, que eu acho que é o comum no Brasil, mas nunca chegar em 5 milhões, né? Então, assim, só fiz essa explanação porque a área automobilística, assim, é uma área que puxa muito quando a gente fala em commodity, em material, né? Tanto aço, ferro fundido, como plástico, alumínio, então a gente fala em altos volumes de produção, né? Então a gama de utilização desses metais, esses materiais na automobilística é muito importante, tá? Então a gente fala aqui em transmissão, né, peças forjadas, peças fundidas, então vocês podem ver praticamente aí 70%, 80% a gente está falando desses metais, né, numa transmissão. Hoje uma carcaça agora, com o surgimento de outras tecnologias, né, até para redução de peso e consumo de combustível, a gente está tendo uma substituição desses metais por alumínio, né, por metais desses aços e ferro fundido pelo metal alumínio, tá? Então a grande parte de alguns materiais dos carros, a gente está tendo essa substituição, mas vocês podem ver que estão presentes aí em várias peças aí o alumínio, o aço, né, e o ferro fundido, seja em carcaça de algum componente, ou seja num pistão, num eixo, né, numa capa de rolamento. Então a gente vê grande parte desses metais sendo utilizados aí na área automobilística, né. Na construção naval, a gente não tem larga escala de produção, altos volumes, mas a gente tem peças com grande valor agregado. É um volume pequeno, mas como vocês podem ver, são materiais grandes, pesados, de valor agregado. Imagine, numa única peça dessa do navio, quantas peças de carros davam para ser produzidas, né? Então a gente não tem baixo volume, mas tem valor agregado. Então tem uma grande concentração de metal na construção também, na construção naval, né? Na aeronáutica a mesma coisa, tá? Então grande utilização desses metais, tá? Construção ferroviária, tá? E isso eu vejo como uma pena aqui no Brasil, que a gente não tem uma malha ferroviária tão grande como nós poderíamos ter, né? A gente vê os Estados Unidos e a Europa com grande malha ferroviária, isso reduziria muito tempo de entrega, custo, né? Facilidade logística, poluição, enfim, vários benefícios que nós teríamos se a gente tivesse um transporte por trem, né? Então, assim, tem uma grande variação de utilização desses metais aí também na construção ferroviária, né? Então, pessoal, falando um pouco dele, da base dessa matéria-prima, né? Então, vocês podem ver ali o material sendo empilhado, ou você chega a ele em lingote, você chega a ele em barra, ou você chega a ele em fita, né? Para outros processos, ou em chapa, tá? Então,
a base dessa matéria-prima vai servir para alguns tipos de processos, né? Então, você pode ver o lingote ou na barra, no lingote para a fundição, então você vai derreter esse metal e ele vai para algum tipo de molde para poder chegar essa peça no seu formato final, ou ele chega em barra, em tarugo, para um processo de forjamento, tá? O processo de forjamento, você também chega num outro tipo de metal, num outro tipo de formato de peça, para posteriormente ter um processo de usinagem, e um processo ali, ou um material chegando numa chapa, por exemplo, para utilizar em processo de estampagem, tá? Então, depende de cada tipo de formato que você quer como base de matéria-prima para adequar ao seu processo que você tem na sua empresa, né? Mas a liga do material, basicamente, ela é a mesma, tá? Isso vai variar dentro do seu processo para poder dar sequência nesse material, tá? Pessoal, tá claro? Tudo bem por enquanto? Legal? Tá? Então, você tem a base do material adequado ao seu tipo de processo. Legal. E aí, pessoal, falando um pouco da sua resistência, da sua exigência, da sua aplicação, né? Então, tudo vai variar também, além da especificação do seu processo, que você vai ter dentro da sua indústria para poder fabricar o seu produto, né? Tem que se levar em conta as especificações que estão no desenho quanto a atendimento às propriedades mecânicas, quanto à tração, né? O quanto esse material vai responder a uma utilização de tração, a sua compressão, você pode ali ver pilares, né? Mas está dando um exemplo de compressão, quanto a essa estrutura do material vai suportar uma compressão, a sua flexão, tá? O quanto ele vai ser, vai ter uma elasticidade, a sua flexão, quanto ele vai suportar esse peso e retornar ao seu estado original, tá? Então, ao quanto ele vai flexionar, quanto à sua torção. Então, você pode ver que você vai ter materiais diferentes para suportar cada tipo de propriedade mecânica dessa, para suportar, né, a esses esforços, e ao mesmo ao cisalhamento, tá? Então, vocês podem ver que a gente, além de verificar o processo que você vai utilizar essa matéria-prima, você tem que saber qual a utilização dele e o quanto ele vai suportar esses esforços, né? Então, isso tem que ser calculado, né? A engenharia do produto, quando ela especifica o material, ela já faz todo esse cálculo, por exemplo, de um produto na sua aplicação e esses esforços. Então, dentro da especificação dessa base do material, ele já vai lá e já faz esse cálculo para que tipo de esforço esse produto vai sofrer lá no futuro, tá? Então, ele já deixa especificado que para aquele produto é um tal tipo de aço, um tal tipo de ferro fundido, e qual tipo de processo que esse material vai passar para poder suportar esses esforços, tá? Então, além de tudo isso, né, da composição química, dos processos, tanto de fabricação ou posterior fabricação uma usinagem, então a gente fala também aos seus esforços mecânicos do produto, tá? Então, nós temos que atender esses formatos dessas peças, né, as peças fundidas, tem um tipo de formato, as peças fundidas, então elas vão estar, o material, ele, basicamente um material líquido, preenchendo cavidades do molde, e aí as peças forjadas, que você tem um molde, mas você é parte de um tarugo, que ele é elevado a altas temperaturas, e ele está mais maleável, e aí você praticamente prensa esse material, esse tarugo em alta temperatura, e ele se molda, tá? Ele fica nesse formato. Então são peças forjadas ou peças extrudadas, peças trefiladas, peças sinterizadas, como eu falei para vocês, peças laminadas. Então vocês podem ver que a base do material é o mesmo, o metal é o mesmo, porém com tipos, formatos diferentes para atender as suas aplicações, né? Então aqui vocês, por exemplo, podem ver aqui aços para eixo cardan, ferro fundido para tambor de freio, aí tem outras derivações, né, mas que não é o foco nosso. Alumínio para cabeçal do motor, cobre, o zinco, magnésio, mas o foco aqui a gente está falando dos aços e do ferro fundido, né? Então depende do formato e depende também da aplicação, tá? O ferro fundido, como falamos lá do teor de carbono, um material com maior teor de carbono, então ele é uma peça mais rígida, então por isso que ele usa mais para a parte de fundição, tá? Esse ferro fundido. É uma peça mais rústica, que ele vai, claro, precisar depois de um pouco mais de usinagem para algumas peças de interface ou montagem
ou interface com algum outro componente, né? Aqui eu coloquei uma imagem, pessoal, quando você faz, por exemplo, um processo desse metal, né, dentro de um molde, né, você consegue fazer uma simulação de alguns problemas na base da estrutura desse material, tá, que ele pode ter uma porosidade, algum rechupe, um ponto quente, e aí você tem nessa foto a coloração da peça, tá, e onde você tem cores mais escuras, né, mais fortes, no caso azul, a vermelha, é onde você tem pontos frágeis na peça que pode dar algum tipo de problema na fabricação desse material, né? Dos tipos do ferro fundido, tá? Quando a gente fala do ferro fundido, nós temos aqui o ferro fundido cinzento, tá? A principal característica dele é a fundição contínua, ela apresenta o carbono na forma de grafite, tá? Ela tem uma propriedade mecânica, ela depende de uma matriz metálica para a produção desse tipo de ferro fundido. Ela tem uma menor resistência mecânica, pois está associada à quantidade de grafita, né, que por veios mais longos e maior quantidade de ferrita, tá? E na maior resistência mecânica está associada à refinada e à matriz perlítica, né? Então, assim, a gente consegue mexer um pouco com o tipo desse ferro fundido cinzento. Aí nós temos aqui o ferro fundido nodular, tá? Ele é produzido em fundição contínua, também apresenta o carbono na forma de grafita nodular como principal característica, tá? E as propriedades mecânicas estão ligadas a proporções de ferrita e perlita na matriz, além da forma de grafita, né? E a diferença aqui é que a tensão no limite de resistência, a tração no material bruto, né? O Wagner. Oi. Só um instante, tem aluno solicitando a entrada na sala aí. Ah, é? Então deixa eu ver aqui. Tá. Libera, acho que o Wilson. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Maurício, deixa eu ver aqui. Legal. Carmélia. Acho que agora foi. Foram 3? Ó, eu tenho aqui no WhatsApp a Carmélia, o Wilson. Carmélia, o Wilson e o Maurício. 3. Você autorizou 3? Isso. Ah, então beleza. Legal. Estão vendo minha tela? Sim. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ok. Ok? Legal. Nós temos aqui o ferro maleável, né, um produto de transformação do ferro fundido branco após o tratamento térmico em temperatura e atmosfera adequada, né? Apresenta características de elevada resistência mecânica, consideráveis ductibilidade, maleabilidade e usinabilidade, né? Então, nós falamos aqui nas aplicações de correntes, sapatas de freios, conexões para tubulações hidráulicas, caixas de engrenagem, né? Agora aqui os tipos de aço, né? Os tipos de aço, a gente tem aqui os acalmados de alumínio, de silício e aços inoxidáveis. Então, pessoal, eles são aqui basicamente produzidos em processos LD. Quando vocês olharem e verificarem em alguma literatura essa simbologia LD, tá? Quer dizer que ele foi produzido num conversor a oxigênio, tá? Também conhecido pelo seu idealizador, né? O processo de Linz-Donawitz, tá? Que ele é mais comum para a produção do aço. Até eu puxei a setinha ali para vocês darem uma olhada. Então, assim, são fabricados mais de 50% da produção mundial de aço, tá? Então, são aços lingotados, né, em grandes grupos, e a composição química ligada ao carbono são ligados. Então, assim, quando vocês verem processo de fabricação em LD, ele está ligado ao seu conversor de fabricação, que é um conversor a oxigênio, tá? E aí, dentro dessa variação, né, do tipo do aço, quando a gente fala do carbono, e aí você pode fazer subgrupos, né, essas divisões do teor do carbono. Então você tem com ultra baixo teor de carbono, quando ele é menor do que 0,1%, né, baixo teor de carbono 0,10%, né, médio teor de carbono de 0,10% a 0,24%, e acima de 0,24% a gente fala que é um aço que tem um alto teor de carbono, tá? Então nós temos essas simbologias, essa divisão dentro do aço. Tá? Aqui, eu coloquei ali um exemplo ali do forno, né?
Então, esse é um conversor a oxigênio, esse que vocês estão vendo, tá? Então, terminado o carregador do GUSA, do líquido, né? O conversor é trazido novamente à posição vertical e lança o oxigênio e o sopro é iniciado, então já durante a descida dessa lança, né? Então, vocês podem ver que na figura aqui ao lado, você tem lá um metal e é lançado o oxigênio dentro desse metal. Então, por isso que é o chamado de CLD, que é desse conversor a oxigênio, tá? Que praticamente mais de 50% da produção mundial tem esse tipo de processo, tá? Pessoal, aqui, ó. Wagner, ainda tem gente pedindo para participar. O Wilson, vê se você localiza. Vamos ver. E a Carmélia também. A Carmélia já entrou. Já entrou. Wilson. Não tá vindo nenhuma solicitação para mim, Zé Carlos. Não? Não. Tá bom, tá bom. Não tem. Prossiga aí, por gentileza. Legal. Desculpa. Imagino que é isso. Estamos acabando já. Visualizam a tela? Sim. Vamos lá. Sim. Então, pessoal, a classificação desses aços, tá? No Brasil, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Porém, mundialmente, nós temos aí mais 4 classificações desses aços muito utilizados no mundo, tá? Então, nós temos a ASTM, que é a American Society for Testing Materials, tá? Uma norma americana. Nós temos aí a norma SAE, que é a Society of Automotive Engineers, tá? Então, a SAE, então uma nomenclatura para classificação desses aços, tá? A AIC, que é a American Iron and Steel Institute, tá? Também que é utilizado também dentro como recurso da ABNT, e a norma alemã, a norma DIN, tá? Que é a Deutsche Institute for Normung. Então, assim, nós temos essas normas, tá? Essas classificações, dadas a esses tipos de aços, tá? Então, assim, pode acontecer de você ter praticamente a mesma composição química de um aço de um ABNT e de um SAE, ter a mesma composição com uma nomenclatura diferente? Sim, com certeza. E aí, pessoal, o que acontece? Por exemplo, se você tem um material classificado no Brasil, ou uma nomenclatura brasileira, ABNT, e se porventura esse seu aço por algum motivo acabou esse aço, parou a interrupção desse material e você precisa comprar, você precisa importar matéria-prima, né? O que acontece? Você vai em outros mercados, pega a lista desses materiais, dessas normas, né? E claro que terão outras numerações, nós vamos ver mais para frente, eles terão outras classificações, outras nomenclaturas, porém, se você abrir dentro dessa tabela, ver a composição química, você consegue correlacionar a estrutura molecular, a estrutura da matéria-prima que você já tem aqui no Brasil, o que eles oferecem lá fora. Aí você consegue correlacionar e importar esse material mesmo com nomenclatura e classificação diferente. Mas a base da matéria-prima é a mesma, tá? Então é possível isso acontecer, tá? Então dentro dessas outras normas, que são utilizadas em outros mercados no mundo, vocês encontrarão outras nomenclaturas, porém com utilização aqui no Brasil também, tá? Mas aqui a gente vai seguir sempre a ABNT, tá? Com abertura a essas demais, e aí, claro, com aprovação de cliente, com testes, enfim, a gente consegue utilizar, assim, material importado, tá? Claro que você vai ter nomenclatura diferente. Oi? Uma dúvida aqui. Quanto se eu entendi legal, quanto menos carbono tem, mais nobre fica o metal? Seria isso também? Está associado? Não, assim, não. O carbono ele vai fazer a diferenciação de aço e ferro fundido. Beleza. Então você tem aqui Ranger, né? Vamos falar no aço. Como nós vimos naquela tabela, vai determinar a quantidade do carbono para você ter um aço de alto carbono. E aí, quanto mais você aumenta a composição do carbono, você vai ter uma dureza maior do material, tá? Isso vai depender para que processo você quer utilizar esse material, com mais ou menos carbono. A dúvida
mais carbono, eu posso diminuir do meu metal o carbono, sim ou não? Num processo? Sim. Tem, ó, por exemplo, ó, eu voltei um slide aqui, ó. Você tem dentro dessas classes. Você pode trabalhar, você consegue reduzir a quantidade de carbono. Isso aí você consegue controlar na produção do aço. Ah, tá. Agora, mas não está associado ao valor agregado. Qual é mais caro ou menos caro? Não, valor pecuniário. A dúvida que eu tenho é se tipo o aço é mais caro do que o ferro fundido, entendeu? Entendi. O aço é mais caro. O aço é mais caro. O aço é mais caro que o ferro fundido. Eu posso considerar que ele é um metal um metal mais puro, talvez? Sim, sim. Ah, tá. Sim. Entendi. Sim. Tirou a dúvida. Legal. Wagner, posso dar uma contribuição? Claro. Então, Abimael, a sua pergunta é muito interessante. E exatamente aquilo que o Sr. Wagner falou, né? Que a porcentagem de carbono no aço determina a dureza dele. Então, por exemplo, um aço que a gente chama de aço doce, 1010, 1020, ele é muito mais, entre aspas, mole, né, do que um aço 1045, que é um aço mais duro e, consequentemente, mais difícil de ser usinado. Isso. E você disse uma frase bem legal aí, você disse material nobre. A porcentagem de carbono no aço torna o aço mais nobre. Então, por exemplo, quando você pega um aço liga, por exemplo, um aço cromo, molibdênio, um aço vanádio, um aço ferramenta, né? Um aço ferramenta, um aço ferramenta, exatamente, a porcentagem de carbono nesse aço geralmente é maior que 1%, entendeu? Então, realmente, você tem razão. Quanto maior a porcentagem de carbono no aço, torna o aço mais nobre. Tanto é que você comprar um aço ferramenta, como o Wagner disse, é muito caro mesmo, né? Por quê? Porque tal é o teor de carbono que ele tem, né? Tal é, entre aspas, a nobreza dele, né? Bem lembrado. Igual o professor falou, você tem um aço 1020, 1045, 1080, um 8620, são aços que a gente fala de prateleira, com produção de larga escala e mais barato. Aí você já entra, por exemplo, nós tínhamos na indústria, nós usávamos o 16 manganês cromo 5, específico para usinagem, um aço mais duro, com maior resistência, então ele era mais caro. Então, realmente tem essa classificação sim, Abimael. Muito boa pergunta. Tá, então, agora com esse resumo todo, eu entendi ao contrário, mas então vou resumir o que eu entendi. Então, eu vou esquecer tudo que eu tinha entendido antes e agora eu vou resumir para ver se é isso mesmo. Então, quanto mais carbono, vou deixar o meu aço, o meu metal mais duro, tanto é que dá para usar como ferramenta e ele automaticamente vai agregar valor. Isso, dentro do aço, sim. Não, e pecuniário. Quanto maior... Oi, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Quanto maior carbono eu inserir no meu aço, maior agrega valor pecuniário? Isso. Tá bem, entendi. Obrigado. Imagina. Aqui. Dentro, então, pessoal, dentro dessa classificação, nós vamos apresentar uma tabela para vocês, tá? Que seguido das letras, né, do aço, ele vai vir um X ou 3X, tá? Isso vai indicar a quantidade do teor do carbono desse material, tá? Então, por exemplo, se a gente vê um aço, um SAE, a gente fala ó, a classe 1023, ele significa que ele tem 0,23% de carbono na média na sua designação, tá? Então, assim, por exemplo, se a gente pegar quando ele é 11, os aços são de usinagem fácil, né? Quando é 40, os aços são molibdênio, 0,25% de molibdênio em média, assim seguido, ou seja, tudo vai determinar da designação do tipo desse material e da sua porcentagem de carbono, tá? Então aqui a gente fala, por exemplo, ó, no final que está falando, que os alemães, cujas normas são também populares no Brasil, adotam um critério de classificação diferente. A norma DIN 17100 classifica os aços para construção em geral, né?
Então, eles pegam com relação à sua resistência à tração do material, tá? Então, aqui, pessoal, ó, nós temos uma tabela de classificação do material. Então, por exemplo, ali, ó, C10XX. Então, dependendo do seu teor de carbono que você tem, você vai complementar a nomenclatura do seu material, né? Então, por exemplo, C10, se você colocar ali o 1080, o 080, então isso, voltando aqui, ó, isso quer dizer que ele tem 0,80% de carbono na sua composição, tá? Igual a gente falou, um aço 1080, então o 10, C10 carbono, o 0,80 que é o complemento dele, esse 0,80 é isso que ele quer dizer aqui, que ele tem 0,80% de carbono dentro da sua estrutura. E por aí vai, tá? Então nós temos outros tipos de materiais e dentro deles a classificação dele é a porcentagem dos outros componentes químicos. Então se a gente pegar o 13XX, ó, o aço ao manganês. Depois do 23 é um aço ao níquel. E aí dentro desse níquel você tem a variação da porcentagem dele. Então, por exemplo, você pegar ali o 23XX, aço ao níquel, então ele pode ter dentro dessa composição 3,25 a 3,75% de níquel dessa composição. E o que você tiver dessa composição que vai complementar aquele XX dentro da nomenclatura dele, tá? Então é assim que funciona a nomenclatura de um aço, tá? O XX está extremamente ligado ao complemento da matéria-prima que vai fazer parte da sua composição química, tá? Então aqui, ó, a BNT, né? Dela. Os demais materiais também, aço ao cromo, aço ao molibdênio, ao vanádio, ou seja, então tudo, o range do material que a gente vai utilizar e a porcentagem dos demais materiais. Professor, pessoal, aqui era até onde o ponto que a gente tinha programado para hoje para estar fazendo a aula de hoje, tá? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Aí. Pessoal, tranquilo? Tudo bem? Ok. Legal. Professor José Carlos? Tranquilo, Wagner, tranquilo. Tranquilo? Legal. Pessoal, então, esse material já está no Moodle, tá? Eu vou disponibilizar esse material também no grupo nosso do WhatsApp e vou passar por e-mail também, tá? E eu também vou colocar também o material, os exercícios relacionado a esses dois temas que nós vimos na última aula e nós vimos hoje, tá? E aí eu vou disponibilizar o material e vou também informar o prazo para vocês também estarem nos entregando, tá? E a gente vai colocando à disposição de vocês esses contatos com a gente, tá bom? Legal? Legal. Pessoal, então agradeço aí a participação de vocês. Obrigado. Professores, colocaram alguma dúvida? Tudo bem, sem problema? Não, à medida que eles iam colocando, eu ia interagindo com eles, tá? Legal, então. Legal. Professor, obrigado aí pelo suporte, tá? Tá ótimo. Legal. Pessoal, tenham uma boa noite, uma boa semana e a gente vai se falando, tá? Fico à disposição de vocês. Boa noite e obrigado. Professor, boa semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Wagner, vamos ficar para a gente bater um papo? Pode ser? Sim, pode ser.